Olá, hoje a TV Seductec recebe nos seus estudos Yara Lívia Maia Chaves. Ela é fonoaudióloga, especialista em saúde mental e atenção psicossocial, especialista em psicologia aplicada às práticas de saúde e atualmente atua como fonoaudióloga do CERAM, Centro Especializado em Reabilitação e Atendimento Multiprofissional. Nós recebemos a Yara hoje aqui para um diálogo, porque nós estamos veiculando este vídeo no dia 10 de novembro, dia em que se marca no Brasil a prevenção e o combate à surdez. A data, ela foi instituída pela Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde, número 1 de 2017, artigo 527, como um símbolo de luta cujo propósito principal é educar, conscientizar e prevenir a população brasileira para os problemas advindos da surdez. Como vocês sabem, aqui no canal da TV Seductec, todos os nossos produtos, eles têm interpretação simultânea em Libras, que é a língua brasileira de sinais, com uma ação de acessibilidade muito voltada para a pessoa surda. Nessa perspectiva, é muito bacana que a gente possa conversar um pouco sobre o fato de que nem todo mundo nasce surdo. Você pode desenvolver a surdez. E eu acho que ninguém quer isso, né? Então a gente vai dialogar um pouco sobre como prevenir a surdez com a Yara. Yara, seja muito bem-vinda aos estúdios da TV Seductec. Olá, Marcelo. Inicialmente, eu quero agradecer o convite, né? Dizer que eu me sinto honrada, né, em estar aqui falando dentre as muitas categorias da minha área, que não é só a surdez, mas a fala, a linguagem, que depende tudo da questão auditiva, né? E é um dia, sim, a ser celebrado, a ser visto, né? A gente tem milhares de campanhas no nosso país, enfatizando várias situações, e a gente precisa ter, né, também com relação às pessoas que têm deficiência auditiva, que têm dificuldades auditivas, que são diagnosticadas, que não são diagnosticadas, a todos os comprometimentos que envolvem as questões auditivas. Então, assim, é muito importante, é o nosso principal veículo de comunicação, a gente inicia dele, né? Então, eu preciso primeiro ouvir para depois falar, né? É um ditadozinho popular antigo que fala que todo surdo é mudo e nem todo mudo é surdo, né? Então, assim, inicialmente, a surdez é o primeiro canal. Aliás, a audição é o primeiro canal, né, da comunicação. Então, a gente precisa ter integridade auditiva para nos comunicar. Então, é importantíssimo e é memorável, né, celebrar esse dia e destacar os cuidados que precisamos ter com relação à saúde auditiva. Ótimo. Yara, a gente tem até um roteiro pré-estabelecido, mas eu já vou começar fazendo uma pergunta que nem está nesse roteiro. Tranquilo. Me chamou muita atenção o seu currículo e eu fico me perguntando como é que você relaciona essa perspectiva mais psicológica, mais da saúde mental, com a fonoaudiologia. Pronto. Existe uma relação, por exemplo, ou pode existir uma relação entre o psicológico e processos de ensurdecimento? Pronto, os processos de ensurdecimento em si, que tenham origens patológicas, não, mas a gente tem surdez psicogênica, né? Ou seja, eu tô com um problema emocional muito grave e esse problema me gerou uma surdez. Eu tô sentindo comprometimentos auditivos a nível de tonturas, que está no vestíbulo, que é uma região do ouvido, a nível de instabilidade de equilíbrio, que também vem do vestíbulo que está no ouvido, a nível de zumbidos,
de sim. mal-estar auditivo e de um rebaixamento no nível da audição. Uma irritabilidade Uma com irritabilidade. com que se escuta, uma sensibilidade maior. Sim. E essa sensibilidade pode gerar, inclusive, desconfortos fisiológicos, no sentido de mal-estar mesmo, a nível de ânsia, né, de vômito, tontura, sudorese, né? O nosso emocional domina o nosso corpo, né? E quando você falou da audição, não só da audição, mas da nossa comunicação. É bem legal a gente pensar assim, Marcelo. Eu ligo para alguém, ela está do outro lado, né? E aí você diz, oi, tudo bem? Aí a pessoa olha para você e diz, tudo bem, Marcelo. Aí você pergunta de cara, o que aconteceu? Você está com a voz triste? Né? A gente tem uma comunicação que envolve muitos aspectos emocionais. Que não só a língua, né? Não só a língua, né? Então, assim, o seu estado emocional fala por si só, muitas vezes. Eu, de cara, percebo que a pessoa tá triste através da voz dela. Da entonação, da inflexão, né? De como ela está falando, né? E dependendo do vínculo que eu tenha com ela, eu percebo até mais coisas. Então, quando eu me direcionei mais para esses aspectos da psicologia, foi justamente vendo que eu tinha que ter conhecimento emocional para poder tratar muitas coisas, porque a maioria das coisas que a gente encontra hoje vai de encontro às questões emocionais. Bom, Yara, eu queria assim apresentar um contexto para você que eu acho muito bacana, que o nosso público ele é majoritariamente composto de professores, alunos, pais de alunos. Então eu penso que todo o nosso diálogo sobre a surdez e sobre a sua prevenção, ele pode ter assim um viés, ele pode ter um foco voltado para aquele convívio em sala de aula, para o convívio escolar. E eu quero dar prosseguimento pedindo que você defina o que é a surdez, sabe? Eu acredito que existem muitos sensos comuns que podem ou não estar alinhados com a verdade, né? Então, o que efetivamente é a surdez? O que caracteriza a surdez? Existem níveis de surdez? Enfim. Para a gente pegar da base mesmo, eu vou começar falando de audição. Tá? Muito bem. O que é audição? Audição é um sentido, né? É um sentido do que o ser humano desenvolve para perceber muitas coisas e inicialmente, né, de primórdios até aqui, para se proteger, né? A audição, ela serve de reflexo de proteção. Estourou uma bomba lá fora, a gente vai sair correndo. Né? Então, inicialmente, tudo que acontece no nosso corpo tem como prioridade nos defender, cuidar da gente, né? Então, os reflexos que a gente tem vão de encontro à nossa proteção. Então, a audição começa daí. O que é a audição? É um reflexo. Eu preciso ouvir. A gente foi, vamos dizer assim, a gente foi melhorando, né? A gente foi progredindo e aí a comunicação foi surgindo. E quando a comunicação surgiu, veio a questão auditiva inicialmente. Perceber os sons, identificar de onde está vindo, mais adiante a comunicação oral e a linguagem, né, formalizada que a gente usa hoje. E começa tudo daí, como eu já falei. Primeiro eu escuto para depois eu falar. Vamos pensar num bebê. O bebê nasce, ele não fala. Ele produz sons, mas ele não fala, né? Mas ele está atento ao mundo sonoro. Primeira coisa, ele passa um aninho ouvindo e depois que ele muito ouve, ele começa a treinar, ele começa a falar. Então, a audição é a base da nossa comunicação. Né? A audição é um sentido, é o estímulo inicial da nossa comunicação. Eu definiria assim. Antes da gente chegar na surdez, eu queria te perguntar se nessa definição de audição caberia uma reflexão da diferença que existe entre ouvir e escutar.
A diferença entre ouvir e escutar, ela está relacionada à nossa questão de atenção, né? Que já é um estado cognitivo, já vai lá para a área da cognição. Então, escutar é perceber, ouvir é realmente dar atenção, né? Então, estou escutando muitas coisas agora. Estou escutando você, eu estou escutando o som do ar-condicionado, eu posso escutar outros barulhos que existam nesse ambiente. Mas aí ouvir é te dar atenção. Eu estou ouvindo você agora, eu estou atenta às suas perguntas para poder lhe responder, tá? Então, essa seria a diferença. Há quem diga que não tem diferença nenhuma, que é uma questão só de mesmo de nomenclatura, porque você sabe que na saúde nada é exato, né? Então há muitas linhas de pensamento e há sim pensamentos, né? Há pessoas que escrevem que falam que não existe diferença, é basicamente a mesma coisa. Mas eu não trabalho nesse viés, eu acredito que é atrelado à questão da atenção. Pronto, então nesse caso, quando a gente fala da surdez, a gente está falando do ato de ouvir ou não, algo que é mais do campo fisiológico, né? Sim. A atenção que se dá a ouvir ou não caberia nesse nosso diálogo. Não caberia nesse Então, sigamos tentando definir o que é surdez. Pronto, o que é surdez? É o estado, a surdez que a gente fala hoje em dia, que não é diferente da perda auditiva, né? A surdez é um estado de ausência realmente da audição, né? Então, quando eu falo de uma pessoa surda, tá bem atrelado a ela não ouvir de fato, né? Ela não ter audição, ela pode ter ali restos auditivos, mas ela não ouve, ela não consegue perceber o som, tá? A perda auditiva não, a perda auditiva ela tem níveis. Vai desde o nível mais leve ao moderado, ao severo e ao profundo, tá? Então, nós temos perdas auditivas de leve a profunda, leve, moderada, severa e profunda, que vai de encontro tanto ao nível quanto à intensidade que nós escutamos, né? Ao nível em dBNA que a gente define, que é quanto que ela escuta, né? Quanto de altura que ela escuta, de intensidade. E as frequências que vai de encontro a, desde frequências mais agudas a frequências mais graves. Então, a perda auditiva é algo muito complexo, né? É bem complicado da gente definir. Eu estou definindo de uma maneira mais, né? Vamos dizer assim, generalizada, genérica, né? E aí, a perda auditiva, ela tem níveis e ela nunca é completa. Não é que eu tenha a ausência da audição, né? A ausência do estímulo de ouvir, de perceber o som, tá? Já a surdez, não, Marcelo. Na surdez, a gente tem realmente uma pessoa totalmente alheia às condições de ouvir. Entendi. Nessa perspectiva, eu acredito que a gente tem aqui pelo menos dois grandes grupos de surdez. Uma surdez que seria crônica congênita, né? E uma surdez que seria adquirida. Que eu acredito que a adquirida é o que nos interessa aqui. Mas antes de nós falarmos sobre como evitar essa possível surdez, me diz qual é a principal causa de surdez hoje no Brasil. Fazendo assim um panorama geral, entre congênitas, crônicas e adquiridas, qual é a principal causa de surdez hoje no Brasil? A gente tem um índice de surdez congênita relevante, até foi esse índice que nos levou a estar com a prevenção da audição desde o nascimento, né? A gente realiza as triagens auditivas, que é conhecida como teste da orelhinha, justamente na busca ativa dessa surdez congênita, né? Que é a surdez em que a gente nasce com ela, tá? Quando a gente fala da surdez adquirida, que não é essa surdez, é a perda auditiva, a gente hoje atrela muito a falta de educação que a gente tem nos ambientes auditivos, com a questão do som, tá? A exposição que a gente tem, a gente não respeita a exposição sonora que a gente pode ter. E muitas vezes a gente ultrapassa esse limiar, né? Quando a gente vai para essas festas,
né, maiores, com sons muito altos, quando a gente passa muito tempo com fone de ouvido, né, quando a gente se expõe realmente a intensidades sonoras frequentes e alto, né, e fortes por tempo prolongado. Então, hoje em dia, está muito atrelado a isso. Porém, também está muito atrelado, pode estar muito atrelado a questões que a gente tem respiratórias. Então, hoje em dia, a gente tem muitas pessoas com otite crônica, otite aguda, otite de repetição. Por quê? Porque tem problemas nasais, tem problemas laríngeos, tem problemas faríngeos que sobem pela tuba auditiva e chegam na orelha média. E aí a gente desenvolve umas perdas auditivas que a gente chama de perdas auditivas condutivas, que elas são passageiras, elas não são as perdas definitivas. Uhum. Porque aí, Marcela, eu não sei se você vai chegar a me perguntar, mas aí eu já vou colocar uma questão. Nós temos tipos de perda auditiva, né? E em virtude desses tipos de perda auditiva, nós temos as situações de perda auditiva que a gente pode estar prevenindo. Mas é muito comum, hoje em dia está muito atrelada a essas questões respiratórias, principalmente agora, depois da Covid para cá, né? Sim. E também a nossa exposição. Muito bem. Então, eu creio que nesse bate-papo sobre prevenção e combate à surdez, cabe também a prevenção e combate à perda auditiva. Sim, né? Eu acredito que é algo que deva ser discutido também. Sim. Eu queria que você comentasse um pouco com a gente, pela sua experiência clínica, quais são assim, os principais fatores, quais são as principais práticas, os principais hábitos que levam crianças e adolescentes a sofrerem perda auditiva. Pronto. Vamos começar com a limpeza, vamos começar bem do começo mesmo, né? Dessa orelhinha externa que a gente consegue perceber aqui, que é a entrada, a porta de entrada da nossa audição. A gente tem mania de utilizar cotonete, né? Gente, vixe, tá suja a minha orelha, eu vou limpar ali, vou pegar o cotonete e vou limpar. O cotonete, ele pode até ser usado, mas ele precisa ser usado com muita precaução. Porque ele pode ser usado para limpar aqui, essa região externa. Né? Isso. Quando a gente coloca o dedinho aqui, que tem esse conduto, que vai de encontro a esse conduto, dentro desse conduto não deve ser utilizado o cotonete, tá? Por quê? Porque a gente pode, se a gente for muito adentro, a gente pode perfurar a nossa membrana timpânica e a gente também vai estar empurrando a cera, que é de proteção, para dentro e futuramente, de tanto empurrar essa cera para a região mais interna, eu vou fazer uma rolha de cera e vou impedir a chegada do som na membrana timpânica, tá? Então, o cotonete, ele é contraindicado, não porque ele é um malvado, digamos assim, mas é porque muitas vezes a gente não sabe usar, a gente vai, vixi, e é bom, né, cutucar, tem uma hora que dá assim uma coisinha, tem a ver com aquela, você até já citou hoje, tem eu não sei se é um órgão, não sei o que é, órgão não é, né? Relacionado ao equilíbrio, quando a gente... Sim, dá uma sensação. A sensação é muito interessante, digamos assim. Por quê, Marcelo? É de revirar os olhos, a sensação. Sim, ela é muito interessante porque é uma região com muitos receptores. Ela é uma região muito sensível. Então, ela traz sensações bem diferentes tem muitos receptores aqui dentro. Inclusive no campo afetivo, né? O carinho na orelha. Um cheirinho na orelha, né? Então, vem cá. A parte mais interna ou a parte interna do ouvido, existe uma forma própria, adequada de limpeza, ou ela não deve ser limpa? Não, ela não deve ser limpa. A gente limpa o nosso ouvido aqui por fora. Essa sujeirinha que pode se acumular aqui no pavilhão auricular, que a gente chama, tá? Então, aqui no pavilhão eu posso fazer uma limpeza, né? Eu passo cotonete, mas eu não posso adentrar com esse cotonete aqui nesse buraquinho que a gente tem aqui, que é chamado de conduto auditivo. No conduto auditivo, a gente não deve, né, inserir nada. Inclusive, a gente tem uma prática
né, muito interessante das pessoas, de não só usar o cotonete, mas tampa de caneta, né, por conta da sensação que a gente já referiu aqui, objetos pérfuro-cortantes mesmo, sim, né? Tem gente que é caneta, que é a ponta da caneta, que é um grampinho, uma coisinha que vai para poder coçar, para poder, né? E vai machucando o conduto auditivo e vai causando algumas infecções. E até para extrair cera. Eu sou professor, a gente atua também em sala de aula, e eu já tive de ver em sala de aula o aluno impressionado e mostrando para os colegas a rolha de cera que ele conseguiu tirar de dentro do próprio ouvido com aquele desentupidor de grafite. Aquela hastezinha metálica que fica na parte superior do grafite. Fiquei impressionado. Aí eu quero chegar numa questão em relação a essa cera. Essa cera ela é produzida e descartada naturalmente, eu não preciso me preocupar com ela, e a princípio não haverá esse acúmulo, não haverá a constituição dessa rolha se a produção dela e o descarte dela acontecer organicamente sem que eu interfira. É Pronto. Isso? Olha só, veja bem. A cera que a gente produz no ouvido, ela é para proteger mesmo. Ela é uma secreção, né, que protege, impede de entrar poeiras, né, besouros, qualquer vamos dizer assim, qualquer objeto estranho, né? Então ela protege. Então eu estou no meio de uma tempestade, poeira, aqui é um canto, então ela vai grudar todinha aqui, impedindo de que isso chegue na membrana timpânica, que é o início da nossa audição, digamos assim, tá? Então a cera, ela vem para proteger essa membrana timpânica. E no geral, de modo geral, as pessoas, elas precisam ter o equilíbrio na produção da cera. Né? Se o meu corpo estiver bem, se eu não tiver nenhum problema de saúde, a minha cera é produzida de acordo com a minha necessidade, tá? E ela também é descartada de acordo com a minha necessidade. Como é que eu descarto essa cera? A cera está aqui envolvendo esse conduto e à medida que as coisas vão se grudando nela, ela vai formando, né, aquelas rolinhas, ela vai espessando. Então, quando ela vai se espessando, ela vai pesando, vai ficando mais densa e ela é expelida naturalmente pelo nosso processo de mastigação. Então, quando eu mastigo, aí eu vou expelindo, ela vai caminhando e vai saindo. E aí lá fora, eu posso simplesmente pegar a toalha, né, no banho e fazer isso daqui, que é muito indicado que a gente faça a limpeza do nosso ouvido após o banho, porque tá tudo umedecido. A gente pega a ponta da toalha, enrola no dedo e limpa. Pronto, seja, aí não vai perfurar, não vai adentrar. Ou seja, com essa prática eu posso inclusive descartar o cotonete. Sim, tá? E aí, o que é que acontece? Há pessoas que, por fatores, né, orgânicos, às vezes relacionados até à questão hormonal, começam a produzir um nível maior de cera. Aí essas pessoas, elas já vão para o campo mesmo de algo que adoeceu, né? Que não é mais normal. Aí essa pessoa, ela precisa ter o cuidado de sempre estar fazendo uma limpeza, de às vezes ter que ir para um médico para fazer uma limpeza mais invasiva. Há pessoas que produzem tanta cera que precisam realmente, né, ir até o otorrino, que é o médico responsável pela saúde da audição, né? O especialista médico responsável pela saúde da audição. Então precisa ir até o otorrino para que o otorrino tome as devidas medidas de precaução e retirada, de limpeza, né? Ele vai saber como lidar com a situação. Há pessoas que precisam desse acompanhamento. Mas há muito mais pessoas que produziram mesmo a sua rolinha de cera natural, com o cotonete. Exato, que podia ser expelida naturalmente. Porque o organismo, ele se acostuma até com isso, ele se acostuma até e não começa mais a botar para fora, porque você vai lá e tira, né? Meu Deus. Porque você começa a fazer uma mudança. Eu tô muito na minha autocrítica também aqui, viu, das minhas próprias práticas. Porque você começa a fazer à medida que você vai limpando demais, você começa a causar uma mudança nas células que estão aqui.
que são receptoras das nossas necessidades. Então, ela começa a entender que não precisa mais estar produzindo ou expelindo da maneira correta, porque tem algo que está afetando ali aquele ambiente. Interessante. Certo? Estamos falando sobre as causas que podem provocar a perda auditiva ou a surdez. Pronto. Falávamos sobre limpeza e o que mais pode nos levar à perda auditiva ou à surdez, sobretudo em crianças e adolescentes. Pronto. Então, a limpeza é um dos fatores iniciais, né? E aí a gente vai entrando e vai percebendo outras questões. Quais? A prevenção vem desde a limpeza a também a exposição sonora que a gente vive hoje em dia, tá? A gente deveria ter um cuidado na nossa saúde auditiva, onde a gente deveria fazer marcadores de saúde auditiva, tentando equilibrar os barulhos dos ambientes, a ponto desses barulhos não trazerem perdas auditivas para a gente, porque a gente hoje vive de encontrar muitos mecanismos, há muitas ferramentas que envolvem a questão sonora. Um ar-condicionado mal adaptado, muitas vezes, uma máquina que eu opero que está gerando um barulho, aí vai lá fora, aí tem os carros de som, aí tem as músicas, as exposições em festas, o uso de abafadores, o uso de fones de ouvido. Então, assim, toda essa questão que envolve a exposição sonora, ela também é um agravo, que muitas vezes a gente não tem o cuidado. Vamos para uma festa? Vamos. Como é que está o nível de dB dessa festa? Né? A gente não se preocupa, em geral, com isso. Os jovens, principalmente, eles vão e eles ficam ali com o ouvido grudado num paredão, né? Já ia mencionar aquela prática, né, de ficar... Isso causa surdez em 15 minutos. Uma surdez reversível ou irreversível? Aí depende muitas vezes, dependendo do indivíduo, né, ele vai ali. Hoje ele conseguiu atingir um pouco, amanhã ele vai conseguir atingir mais outro, porque a gente fala aí de uma região chamada de células ciliadas da cóclea, tá? Só pra gente dar assim uma, né? Então a gente vai lá e matou umas célulazinhas dessa, matou outras, e a condução da audição vai perdendo o caminho. Entendo. Entendeu? E aí, quando a gente atinge essa estrutura aí, a gente fala de perda auditiva irreversível. Fala de condução auditiva. É como se eu tivesse o mecanismo de captação do som funcionando, mas a relação, a condução dessa captação do som para o cérebro, para que o cérebro interprete esse som que foi captado, esse canal de comunicação é comprometido, é isso? Exatamente. Posso explicar mais ou menos como é que é o mecanismo de audição? Sim, sim. Como é que funciona? Eu estou com você aqui, nós temos que trocar um diálogo e eu tenho que lhe ouvir. Então, o som que você me emitiu, ele vai de encontro ao meu pavilhão auricular, ele bate, ele é captado, porque isso aqui funciona como uma espécie de concha acústica, então ele capta esse som ele é direcionado para o conduto auditivo. Nesse conduto auditivo, ele ganha, né, o direcionamento. Ele chega numa membrana, tá? Que protege ou que barra esse som, chamado de membrana auditiva. Essa membrana, com esse som, vai vibrar, que vai fazer funcionar os menores ossinhos do nosso corpo humano, que é chamado de martelo, estribo e bigorna. Então, os ossinhos, os menores ossinhos do nosso corpo humano, eles vão se movimentar, vão gerar esse impulso, né? Vão converter esse impulso sonoro em outro tipo de impulso que vai chegar numa região chamada de janela oval, aí vai se direcionar para a cóclea, que é como se fosse um caracolzinho, vai ganhar esse caracol e nas células ciliadas ele também vai ser convertido novamente, vai chegar em outra região mais relacionada a nervo auditivo, a fatores neurológicos mesmo de condução, e vai pegar as vias neurais que a gente chama para chegar no cérebro. Ouvindo a sua descrição, eu fiquei com uma pergunta na minha cabeça. É relativamente fácil perder a audição? Sim.
Muito. Né? Porque é um processo em várias etapas e que envolvem elementos fisiológicos muito delicados. Exatamente, você descreveu tudo, exatamente. Então, é relativamente fácil. É relativamente muito fácil. Inclusive, a gente tem um envelhecimento natural da audição, justamente pela exposição, pelo envelhecimento do próprio corpo e tudo, que é chamado de presbiacusia. Então, naturalmente, quando chega numa certa idade, a gente já começa a ter uma perda auditiva pela idade. Pelo desgaste natural desses elementos fisiológicos, né? Exatamente. Eu também fiquei te ouvindo e refletindo sobre o professor e a professora, né? Que tanto tem que administrar aquele caldeirão de alunos, em alguns momentos com muitos decibéis dentro da sala de aula, né? Porque são 20, 25 alunos ali falando, às vezes gritando, e ele também tem que falar muito. Na sua prática e também nos seus estudos, você consegue detectar fatores de perda auditiva relacionados à profissão do magistério? Sim, sim. Sim, nós temos, Quais inclusive, seriam? os estudos que falam sobre isso. Primeiro que os professores dão aula em salas que não são devidamente tratadas acusticamente. Então, aí já envolve vários problemas, não só auditivos, mas o vocal, que é o maior, é o mais representativo. Mas, assim, as salas que a gente tem não são salas acusticamente tratadas, né? São salas que envolvem situações um pouco desconfortáveis por conta do número de alunos, a questão da parede, a questão da ventilação, e aí algumas já são com ar-condicionado, outros envolvem outros equipamentos, são ventiladores que fazem muita zoada, muito barulho, e você vai concorrer com o barulho daquele ventilador, e o barulho daquele ventilador às vezes está em 40 decibéis, e seu ouvido está escutando todo tempo aquilo, né? Então tem sim, Marcelo, tem sim, tá? Porque eu não posso passar muito tempo de exposição de um barulho aonde exceda um certo nível de decibéis. Qual é o limite de decibéis saudável para o ouvido humano? Pronto. Nós temos uma escala, que a gente chama de escala de permanência, de apresentação, que ela mede, por exemplo. Eu não vou ser bem fiel nos dados, mas eu vou dar um parâmetro para vocês, tá? Tá. Eu posso ficar sob a exposição de 3 horas no nível de 25 decibéis. Eu posso ficar sobre a exposição, aí ela vai pela metade, de 1h30 a um nível de 30 decibéis, seja, aí vai diminuindo. Quando a gente chega em 90 decibéis, a gente não pode passar nem 5 minutos. Ou seja, tem uma relação dos decibéis e o tempo. O nível de exposição. Pronto, então vamos lá. Para uma pessoa que está assistindo filme na Netflix com fone de ouvido no volume máximo. Assistir aquele filme inteiro. Talvez essa pessoa esteja no nível de decibéis que ela não pudesse passar nem 15 minutos. Entendi. Fone de ouvido, desses convencionais que a gente conecta no nosso celular, ele pode chegar até quantos decibéis em média, você sabe dizer? Eu acompanhei um tempo, hoje em dia eu não sei mais, porque hoje em dia a gente tem, né, mais tecnologia, tecnologia, mas muitos iam até 110, né, tinha alguns que era assim bem, e assim, a gente não pode nem falar precisamente, Marcelo, porque tem uns que passam pelo Imetro, mas tem outros que não passam, aqueles que a gente compra na rodoviária de R$10. Não aí nada. Envolve outras situações acústicas, de não só a intensidade, mas a frequência, as modulações, envolve outras situações que também agravam, né, a questão auditiva. A popularização das redes sociais e dos smartphones trouxeram agravamento dos problemas auditivos da população? Eu acredito que sim. Tá? Eu acredito que sim, porque há pessoas que passam muito tempo, né, usando. Tem a história da radiação, que é uma história que ainda é pouco debatida, entre aspas. Ela não ganha muita visibilidade. Abafado, né? Mas é um fator muito importante, né? É um fator muito importante. E a gente não tem, porque tipo assim, Marcela, a gente está falando de surdez e de perda auditiva.
Mas geralmente atrelada à perda auditiva e à surdez tem uma doença. As patologias. A gente não tinha chegado ainda nas patologias, né? Que levam à perda auditiva e à surdez. Quais são as mais comuns, as que mais acometem a população brasileira? Pronto. Hoje as mais comuns é a otite, né? Hoje o mais comum de patologia é a otite, que aí vem aonde, o que é que mais acomete a audição? A questão da limpeza, a questão do nível de exposição e a questão da respiração, né, e dos problemas respiratórios que a gente tem. No geral, se eu tenho questões respiratórias maltratadas, elas não vão ficar só nessa região respiratória, não vão ficar só no trato nasal, no trato laríngeo, elas muitas vezes vão subir pela tuba auditiva e vão trazer problemas também a nível de orelha média. Além da otite, que outras doenças podem causar ou contribuir para a perda auditiva ou para a surdez? Pronto. Aí nós temos a surdez congênita, que é a surdez mesmo, né? Que é aquela onde o bebê nasce, ele nasceu surdo. Ele nasceu com algum fator anatômico que não se desenvolveu, que não existe e causou, né, a perda, a surdez. Causou a perda que a gente chama profunda da audição, tá? Então temos essa situação. Temos as situações farmacológicas do consumo de algumas drogas que a gente chama de drogas ototóxicas, né? Por exemplo? Nossa, vamos lá. Mas são drogas legalizadas. São drogas legalizadas, sim. E aí envolve também, Marcelo, quando a gente fala das drogas que não são legalizadas, elas também podem estar atingindo, tá certo? A questão auditiva. Mas das drogas legalizadas mesmo, o antibiótico, né? Inúmeros antibióticos, se forem usados prolongadamente, eles podem trazer perda auditiva, tá? Inclusive, a gente na gestação, é muito interessante, a gente entra com muita prevenção na questão da gestação. Nas gestantes, qual é uma das maiores restrições do uso do antibiótico? Para o bebê não nascer com perda auditiva. Interessante. Tá? Então, assim, os antibióticos e outras linhas, né, de fármacos também podem estar causando pelo seu uso prolongado. Aí eu também devo esclarecer a população. Eu vou deixar de usar um antibiótico que vai me causar perda auditiva. Não. O uso adequado, que é aquele uso que o médico fez a prescrição, ele não vai trazer nenhum efeito colateral. Não Geralmente vai trazer. É o abuso, né, que traz efeito colateral. Abuso. Você definiu muito bem. Você definiu muito bem. É o abuso, né? É o abuso. Ou por algum problema de saúde, há essas situações. Por algum problema de saúde, eu tive que me expor demais e, como consequência dessa exposição, mas estava de encontro à minha saúde, né? Eu desencadeei uma perda auditiva, tá? Então, assim, os fármacos também, né? Eles são vilões se forem usados indevidamente, né? Para a questão auditiva. Outra situação que a gente vê aí são questões também de cuidados, assim. Eu vou tomar banho de piscina, eu vou mergulhar e muitas vezes não tem, né? O cuidado em proteger o ouvido, né? Há situações em que você vai pegar muito vento, ou vai para algum local que possa ter, pode entrar alguma coisa no seu ouvido, né? Então, existem essas situações. E existem as situações traumáticas que a gente chama, que são os traumas. Uma pancada, né, nessa região, né, um TCE que a gente chama, que é um traumatismo mesmo, nessa região, tá? Pode estar trazendo uma perda auditiva. Que mais? Uma bomba. A gente está bem próximo agora do final do ano, né? E já houveram muitas situações em que as pessoas começaram a soltar bombas, né? E as bombas trazem um impacto tão grande à audição que pode trazer uma perda auditiva que a gente chama de perda auditiva abrupta. Foi naquela, né? Perdeu na hora que a bomba estourou. Muito tá? bem. Vamos falar um pouco agora sobre boas práticas para audição, né? Sobre quais são as práticas, quais são os evites que eu posso fazer para manter a minha saúde auditiva. Pronto. A gente precisa se manter em ambientes que não sejam tão ruidosos.
A gente precisa realmente ter o cuidado, né, de não estar em locais com muito barulho, com um nível de audição muito alto, tá certo? Evitar os fones de ouvido. Sob todas as circunstâncias, Aí o que é que acontece? o uso Eu do não fone, posso ele é usar o nocivo? uso do fone? Pode, você até pode usar o fone de ouvido, mas você tem que administrar duas coisas. O que é? É a intensidade com que você vai estar usando, né? Não pode ser muito alto, e o tempo. Entendi. Certo? Então eu não posso passar mais de 2 horas com fone de ouvido durante o Até dia. incomoda, dói. Quando você Incomoda dói, e dói causa fisiologicamente. trauma. Tem fone de ouvido que já causou trauma, né? Então, assim, é interessante que não seja usado por mais de 2 horas durante o dia e numa intensidade que não seja, né, muito forte, que a gente chama, numa intensidade de média a baixa. Certo? Okay. Então, assim, a questão do nível de audição, ela é muito importante. Os cuidados de limpar, de não ser invasivo, do uso, né, é mais confortável de cotonete só nessa região externa. A questão dos medicamentos também. Ter o cuidado de tomar medicamentos, mas no tempo que foi feita a prescrição médica, não abusar do uso de alguns medicamentos. Ter cuidado na hora de banhos, né? Banho de açude, banho de rio, banho de piscina, porque muitas vezes a gente brincadeiras de jogar água e joga mesmo na região do ouvido, tá certo? E outra coisa muito importante é ter o cuidado de não colocar nada no ouvido. Colocou água no ouvido, aí coloca um algodãozinho com álcool. Aqui que a água sai, né? Nada disso é indicado. Nada disso é indicado, tá? Besouro entrou dentro do ouvido, que é um horror, já aconteceu comigo. Coloca o álcool para o besouro morrer. Nada. Também não. Procurar tá? o hospital. É procurar uma emergência, tá? E aí esse médico vai fazer uma otoscopia, que é feita através de uma ferramentazinha chamada otoscópio, vai ver o que é que tem e vai tomar a medida mais correta para ser resolvido o problema, tá? Mas não é interessante. Óleo, calor, esquenta um algodão com óleo, esquenta não sei o quê. Eu já ouvi tanta coisa que eu nem consigo lembrar agora, né? Mas de álcool, a óleo, a perfume, não deve ser colocado dentro do ouvido, tá? Ok. Yara, é o seguinte, a gente ia começar um diálogo sobre cura da surdez. Mas eu estava aqui dando uma pesquisada, fazendo aqui umas anotações, e o que seria mais uma pergunta desse nosso diálogo vai se tornar um convite. A cura da surdez, ela envolve muitos aspectos relacionados à cultura surda, né? Inclusive a determinados segmentos de pessoas surdas, de organizações de pessoas surdas que defendem que a surdez ela não precisaria ser curada, né? Que a partir da surdez criou-se uma linguagem e ao se criar a linguagem criou-se toda uma cultura. Existe na realidade a comunidade surda. Exatamente. Né? Então a comunidade surda ela se divide em relação a isso. Sim. E existem inúmeras outras questões, como por exemplo a realização de uma cirurgia reparativa ou a aquisição de um aparelho auditivo que culminariam no corte do benefício que a pessoa surda recebe. Então, eu quero te convidar, mas é um convite mesmo, para a gente transformar esse diálogo numa roda de conversa. Eu gostaria de convidar a nossa intérprete, Márcia Nobre, algumas pessoas surdas que são nossos espectadores da TV Seductech, para a gente trocar uma ideia sobre aparelho auditivo, fonoaudiologia e cultura surda. Será um prazer. Vamos fazer? Vamos sim. Olha vamos aqui, sim. Compromisso ao vivo, viu? Vamos sim, Vamos tranquilo. fazer. Eu acredito que no nosso calendário, no nosso calendário tem várias datas fortes relacionadas à cultura surda, à surdez. É o dia 26 de setembro, né? Mas eu quero fazer antes. Vamos procurar uma data onde a gente possa fazer esse diálogo ao vivo, para que você que está acompanhando essa publicação possa interagir em tempo real. Então, Yara, nessa perspectiva, feito o convite, porque aceito o convite. É pano para manga, né? Não? Essa discussão é pano para manga. Sim, gera. Né, não?
Gera polêmica. Então, assim, jogando essa pauta para um próximo encontro, eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais. Se você quiser, pode olhar diretamente para a câmera, para os nossos espectadores, que, como eu lhe disse, são, sobretudo, professores, alunos, alunas e comunidade escolar. Pronto, eu quero aqui agradecer o convite. Eu gosto muito, muito, muito de dividir conhecimento. Eu acho que dividir conhecimento é a base, né, de saúde, de se cuidar. A gente precisa entender sobre a gente para poder saber como se tratar, como cuidar, como prevenir. Eu acho que a maior prevenção que a saúde tem é estar transmitindo conhecimento, né? Tá disseminando conhecimento. Então, eu acho muito importante esse momento para que a gente possa ajudar pessoas, não só através de consultas, de um momento, mas de uma forma mais, né, geral e que possa atingir, né, mais rápido. Né, então, assim, eu me sinto muito honrada, agraciada pelo convite, por conta dessas questões. Eu acho importante a gente disseminar o conhecimento. E falar de surdez, falar dos aspectos fonoaudiológicos que envolvem a nossa comunicação, para mim, é sempre maravilhoso. Eu me sinto tão realizada, envolvida com todo esse assunto. Dá para sentir sua paixão. E é bom quando a gente trabalha com paixão. Realmente a fonoaudiologia para mim é uma paixão. Então, quando a gente começa a falar, eu quero falar de tudo, eu acabo me envolvendo muito, e eu acredito, não sei nem se eu consegui ser realmente pontual na nossa entrevista. Conseguiu sim. Mas eu já me coloco também à disposição em outros momentos para que a gente some todos esses conhecimentos, né, a novas situações e dinâmicas, tá? Mas, assim, um agradecimento especial e em nome da fonoaudiologia, em nome da comunidade surda, das comunidades surdas, né? E em nome da comunicação do ser humano, que eu acho que é vital. Né? Exato. Então, assim, eu quero agradecer, Marcelo, tá, o convite e quero já te dizer que eu estou ao seu dispor, tá? Para muitos outros assuntos também. Muito obrigado, Yara. Em nome da Secretaria da Educação, Ciência e Tecnologia e em nome do secretário Adilson Santiago, a gente manda um recado para a Secretaria da Saúde e para o secretário Cristiano Bessa. Sim. Que a TV Seductec, ela está aberta para a gente construir juntos ações educacionais, inclusive alinhadas com o programa Saúde na Escola, que eu acho que pode ser pauta de uma outra entrevista, inclusive, para que a gente dê visibilidade a essas ações. No programa Saúde da Escola, a gente tem a prevenção da perda auditiva provisória, né, nos alunos do 2º ano do ensino fundamental, né? Nem chegamos a discutir isso. Nem chegamos a discutir o programa Saúde na Escola, mas a gente quer também dar mais visibilidade a esse programa, porque tem aí uma aproximação entre a saúde e a educação que eu acho que precisa ser mais veiculada, precisa ganhar mais visibilidade. Sim. Yara, foi um prazer lhe conhecer. Igualmente, Marcelo. Até breve. Muito obrigado você que nos acompanhou até agora. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.